O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou dizer. Então, naquele momento, vós serás indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quanto vos perseguirem numa cidade, fugei para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo na liturgia dos dias que vivemos da semana. A palavra de Deus, numa forte exortação a apressar a nossa conversão, a nossa resposta ao amor de Deus. E nesse meio tempo desta liturgia, Jesus também chamando os apóstolos e direcionando os apóstolos para que pudessem, então, vamos entendendo na experiência do Evangelho, a dar continuidade ao seu ministério. Durante o ministério da vida pública de Jesus, nós identificamos 3 momentos da sua atividade. O Evangelho diz que Jesus ensinava na sinagoga, Jesus pregava o Evangelho e Jesus curava as doenças e enfermidades. Nas sinagogas, Jesus ensinava a lei de Deus. Na sua pregação, no seu anúncio do Evangelho, o centro era sempre o convite à conversão. E o seu ministério também marcado pelos sinais. Ele escolheu os apóstolos, os enviou com as recomendações. E ainda na liturgia de ontem o Evangelho dizia
Jesus falando para os discípulos: pelo caminho vocês vão anunciar: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Até aí as notícias para os apóstolos foram boas, excelentes. Mas agora Jesus começa a apontar também os desafios, como o evangelho que nós acabamos de ouvir. E exatamente em meio a esses desafios, eles estão alicerçados na força de Deus, no poder de Deus, na força do Espírito de Deus. Exatamente porque a ação dos apóstolos, a ação dos cristãos, não é medir força humana diante do mundo, diante das forças do mundo, mas é estar imbuídos da força de Deus, do poder de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus nesse tempo, nesses dias, e sobretudo pelo profeta Oséias, nos apelando, nos chamando a atenção para a necessidade da conversão, de nos voltarmos para Deus. É tempo de procurar o Senhor, é tempo de procurar o Senhor, é tempo de voltar para Deus. Volta, Israel, para o Senhor. E se nós damos ouvido e coração à mensagem de Deus, à palavra de Deus, então fazemos sim esse caminho de volta em direção ao coração de Deus. E como eu disse, hoje Jesus começa a anunciar também para os apóstolos os desafios da missão. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão nos tribunais, vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. E no final, mais adiante, o Evangelho diz: da onde vem a força para esse testemunho? Ele disse: o Espírito falará através de vós. Então, quando nós olhamos e tomamos na trajetória da nossa vida essa instrução, quando nós tomamos Nossa Senhora como a mestra da fé, como a educadora da fé, todo o ensinamento de Nossa Senhora está nesse convite insistente para a nossa conversão pessoal. Sim, um convite insistente para a nossa conversão pessoal, individual. Darmos atenção à voz do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Nossa Senhora é essa maior mestra da fé, a educadora da fé. Quem segue os passos de Nossa Senhora encontra Jesus. Quem segue os passos de Nossa Senhora chega no coração de Jesus. Porque Nossa Senhora conduz para Jesus. E por isso que ela está em pleno acordo com a mensagem de Jesus, com o Evangelho de Jesus. O anúncio de Jesus é a necessidade da conversão, de darmos atenção a Deus. E Nossa Senhora, em todas as suas mensagens para nós, é estarmos buscando a conversão do nosso coração. Então, se hoje nós podemos fazer esse caminho com Nossa Senhora nos oferecendo as ferramentas, os meios, para que nós tomemos esse caminho de conversão, para escutar a palavra do seu Filho Jesus e respondermos com a nossa vida, a primeira coisa que Nossa Senhora nos propõe é a oração. E não uma oração meramente verbalizada por nós, mas uma oração que seja feita com o coração, uma oração que seja feita do profundo da nossa alma. Esta oração que nos conduz à conversão, não apenas verbalizada, mas uma oração que alcance o nosso coração. É esta oração que Nossa Senhora nos propõe. E porque nos propôs uma oração que é poderosa, uma oração que é eficaz, uma oração que exorciza o mal da nossa vida, que é rezar o Santo Rosário. Sim. Uma oração que é simples e poderosa, e que sustenta no nosso coração
uma vida de piedade. No mundo que cada vez mais deseja que nós sejamos cristãos com atitudes pagãs, que nós sejamos envolvidos pelas ideologias do mundo de hoje e tenhamos comportamentos pagãos. Então Nossa Senhora nos ensina uma oração poderosa que exorciza os dardos do mal na nossa vida. Então o primeiro passo é a oração. É uma oração que é feita com o coração. Sim, para exorcizar os dardos do mal na nossa vida, para não sermos cristãos com atitudes pagãs, envolvidos pelas ideologias do nosso tempo. O Evangelho fala hoje claramente, nos põe no cenário da nossa vida, da nossa história e do nosso tempo. Certamente, cuidado com os homens, diz o Evangelho de hoje. Então, sutilmente, sorrateiramente, as ideologias do nosso tempo tentam esvaziar o nosso coração e a nossa mente do amor de Deus, da fé e da piedade. Então, a primeira coisa que Nossa Senhora nos exorta é que rezemos e que a nossa oração seja feita com o coração. Nossa Senhora também nos faz voltar àquilo que é a razão de sermos católicos, que é a Santíssima Eucaristia. A razão de sermos católicos, a Santíssima Eucaristia. Aquilo que celebramos nos altares de nossas igrejas é o mistério da redenção, é o sacrifício de Jesus oferecido na cruz, uma vez por todas, que se atualiza nos altares do mundo inteiro. Já aberto aí. Então a Eucaristia é a razão da nossa fé, é a razão da nossa vivência, é a razão Beleza, da nossa joga pra mim, comunhão então, com que eu Deus, vou é a nossa identidade, irmãos. A Santíssima Eucaristia, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia precisa estar no centro da vida do cristão católico. E Nossa Senhora nos ensina ir de encontro à Santíssima Eucaristia. Buscar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Comungar desta vida nova. Na hora que eu chegar perto do altar, Nossa aí Senhora você corta, nos eu vou ensina fazer uma ainda outra manobra. que Por nós enquanto não, eu te precisamos aviso aí. trazer, tem uma vez que a Eucaristia, e o Senhor afirma que é a carne e o sangue dele, e quem come desta carne e bebe deste sangue tem a vida eterna, tem a vida para sempre. Então nós não caminhamos por uma vida que é transitória e passageira, e que Aí, muitas vezes corta um marcadas pouquinho, pelas tribulações, pelos desafios, pelos sofrimentos, pelas dores. Não, nós caminhamos por uma vida que é plena, ainda que nesse tempo da nossa vida transitória, da nossa vida tantas vezes marcadas pelos sofrimentos, pelas contradições deste mundo, nós sabemos que caminhamos por uma vida que é plena em Deus. Por isso, também Nossa Senhora chama a nossa atenção para estarmos sempre atentos e compreendendo que a palavra de Deus, que a palavra de Deus precisa estar no cotidiano da nossa vida. O cristão Aí, católico pode jogar precisa pra mim, pode fazer jogar da pra mim. palavra de Deus que nos instrui, que nos convida, como eu disse, durante toda esta semana nós vamos exortados pela palavra de Deus, num convite à conversão, a apressar a nossa volta para Deus. Isso só é feito quando nós fazemos, à luz da própria palavra, um exame de consciência na nossa vida. Irmãos, somos pecadores. Nós a todo tempo precisamos estar atentos. Não podemos baixar a guarda no combate da nossa vida espiritual, porque a todo tempo, como diz o apóstolo São Pedro numa das cartas, o inimigo ronda como um leão, procurando a quem devorar. Então sabemos que somos pecadores, não podemos baixar a guarda, porque se baixamos a guarda, é aí que o inimigo nos atinge. E a palavra de Deus então nos ajuda a estarmos atentos, vigilantes na vida espiritual, porque somos pecadores. E no combate da fé, o Evangelho de hoje já instruiu os discípulos. Nesse combate da fé, só temos força se nós tivermos a força de Deus, se nós tivermos a força do Espírito de Deus,
Se não for, nós não temos forças para lutar. Então, a palavra de Deus que precisa estar na nossa vida, o apóstolo São Timóteo, na segunda carta de Timóteo, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para formar. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para formar. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus no dia a dia nos ajuda nesse processo. Tudo isso é ensinamento de Nossa Senhora na nossa vida. Então, quem certamente cultiva a devoção a Nossa Senhora, vai certamente fazer esse caminho pavimentado pela graça de Deus, sinalizado pela graça de Deus. Nossa Senhora nos pede também que nós coloquemos na nossa vida a penitência, o jejum. O jejum é a oração do corpo. Se nós temos a oração do Espírito, o jejum é a oração do corpo. É a sobriedade para nós, é a disciplina na nossa vida. O jejum é a oração do corpo. E certamente nos leva à sobriedade. Mas deve ser feito sempre com esse propósito, que certamente nos impulsione para a frente. É muito arriscado muitas vezes nós colocarmos o jejum simplesmente para nos abstermos de alguma coisa, principalmente de um alimento, como interesse meramente humano ou estético, e não para que seja um momento forte de sobriedade na nossa vida. E finalmente, Nossa Senhora nos lembra da necessidade do sacramento da reconciliação. Um bom católico, com certeza, ao menos uma vez no mês, deve buscar o sacramento da reconciliação. Sim, o bom católico deve ao menos uma vez ao mês buscar o sacramento da reconciliação. Amados irmãos, a igreja ensina para nós, quando falou do Santo Padre João Paulo II, confessava toda semana, um homem santo, toda semana, um homem santo, santo, santo. Então, o bom católico precisa do sacramento da reconciliação. Repito, todo esse caminho é exatamente sinalizado por Nossa Senhora. O bom católico faz esse caminho com Nossa Senhora e tem essas ferramentas para ter uma vida cristã que atenda o apelo de Deus. Como eu disse, toda a palavra de Deus que nós ouvimos nesses dias da semana, esse forte apelo à conversão. E Jesus então transfere o seu ministério, aquilo que ele realizava, para ser prolongado, continuado no ministério dos apóstolos. E não parou nele. São Marcos escreveu o seguinte: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Além de nós encontrarmos no Evangelho que Jesus transmitiu o seu poder divino, transmitiu, portanto, a sua autoridade aos apóstolos, ele estendeu à igreja. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Jesus estende a graça a todo batizado, todo cristão, carrega consigo a graça, o poder de Deus, que deve ser fruto sempre da nossa conversão. Mas todo cristão é portador da graça de Deus, todo cristão é portador do poder de Deus. E portanto, se rezarmos nesta fé, hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa geração, o Senhor continuará produzindo os sinais da sua misericórdia. E se não o vemos porque nos falta fé,
porque está na palavra de Deus. Se não vemos, porque nos falta fé. Mas se tem a fé, nós certamente experimentaremos na nossa geração os sinais do poder de Deus agindo na nossa história. Apesar da sutileza do mundo em tentar esvaziar no nosso coração e na nossa consciência a verdade da fé, o Espírito é certamente aquele que nos põe de sentinela vigilantes. Nossa Senhora, a mãe amorosa, atenta a todas as necessidades dos seus filhos e filhas. Maria, nossa mãe, atenta a todas as necessidades dos filhos e filhas. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa devoção, ela precisa nos fazer crescer sempre mais na consciência do amor de Deus por nós. Não há interesse em Nossa Senhora em outra coisa senão que nós compreendamos e conheçamos o amor de Deus por cada um de nós. Que nesta manhã, neste lugar, Deus possa estar abrindo o nosso coração por intercessão de Nossa Senhora. E sempre que nós vamos em direção a alguma experiência de fé, carregamos no coração tantas necessidades, tantos desejos do nosso coração, tantas intenções, tantas coisas que nós desejamos da parte de Deus. Mas dentre essa lista de coisas que nós desejamos receber de Deus, que seja a oportunidade de colocarmos no topo da lista o desejo da conversão do nosso coração, o desejo da nossa vida se voltar para Deus. Como ensina também a palavra de Deus, todas as outras coisas serão dadas como acréscimo. A primeira é que nós demos lugar a Deus para a conversão do nosso coração. Todas as outras coisas vos serão dadas como acréscimo. Amém? Vamos então agradecendo ao Senhor nesse momento, esta palavra, esta manhã tão preciosa, que Deus fala ao mais profundo do nosso coração, que Deus fala a nossa vida, a nossa história, porque com certeza em meio a essa multidão que está aqui, cada um tem a sua história, cada um certamente tem uma razão por estar aqui, e por isso chegamos com a esperança, chegamos com a alma esperançosa de levar no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, um sinal de Deus, um sinal do seu amor, da sua misericórdia. E como o Evangelho tem ensinado tão forte nesses dias, desejamos às vezes levar conosco um milagre de Deus. E Ele garantiu à igreja poder ser realizadora desses sinais, pela fé, irmãos, pela fé. Coloque no seu coração essa esperança, renovando esta fé. Vamos pedir o Espírito Santo nesse momento, que Ele conduza o nosso coração nesta fé, que com certeza, como eu disse, cada um de nós tem uma história. E ao chegar neste lugar, às vezes desejamos retornar à nossa casa, à nossa cidade, ao nosso estado, levando um sinal do amor de Deus. Nossa Senhora quer ser portadora desta graça. Ela deseja interceder por mim e por você, para sermos portadores da graça de Deus. Interceda Nossa Senhora nesta manhã, por cada filho, por cada filha que está aqui, por cada pessoa que traz a sua história, o seu pedido, a sua intenção. Talvez por alguém que nós deixamos em casa, num lugar, num leito de um hospital, numa tribulação qualquer que esteja passando, mas que nós sabemos pela fé que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E é nessa fé então que vale a pena estarmos e poder colocar no coração de Deus essa nossa esperança, porque para Deus nada é impossível. Então pede com esta fé, peça com esta fé, e Deus possa te escutar hoje, nesta manhã, por intercessão de Nossa Senhora. Vamos terminar cantando ao Espírito Santo. Ele mesmo que o Evangelho de hoje diz que vai assistir em nossas necessidades e tribulações e provações diante dos homens. No oceano do Espírito, e ali adorarei
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.